Bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play. Como podem ver, isto é uma das vantagens de termos o vídeo. Podem já ver quem são os meus convidados: José Nuno Queiroz, Paulo Menezes e Gonçalo Melo, dois colegas do Fair Play e um convidado, o Paulo. Paulo, vou começar por ti, porque por seres nosso convidado, obviamente. O tema de hoje terá de ser forçosamente uma antevisão daquilo que é o jogo, que será o jogo da Supertaça, que se joga já na próxima quarta-feira. Os dois treinadores, Jorge Jesus e Sérgio Conceição, disseram que não eram bruxos, que não iriam conseguir adivinhar o resultado do jogo, mas nós aqui poderemos tentar fazer um pouco de adivinhação daquilo que será o jogo e o resultado. Por isso, a primeira questão é quem é que achas que vai ganhar, quem é que achas que parte à frente, e se esperas um bom jogo de futebol ou um daqueles clássicos que acaba por desiludir um bocadinho com um jogo mais morno. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado pelo convite. Em relação à tua pergunta, eu acho que, começando pelo final da tua pergunta, eu acho que vai ser um bom espetáculo, porque são duas grandes equipas que quando engatam, costumam apresentar bons espetáculos, tanto o Jesus como o Sérgio Conceição. Apesar da equipa do Porto do Sérgio, um, às vezes é um jogo mais calculista, não é um jogo tão atrativo, tão bonito, mas pelos seus executantes, temos que perspectivar uma grande atuação do Porto. E claro, o Jesus é adepto do futebol mais positivo, um futebol mais vistoso. Também os executantes também ajudam para, bem, foi um plantel construído à imagem das ideias daquilo que nós estamos habituados a ver do Mister Jorge Jesus. Por isso, acho que o espetáculo, na minha opinião, está garantido. Agora, é claro que eles não são bruxos, e eu acho que a pergunta pode vir um pouco com algum truque. Claro que os jornalistas fazem essa pergunta para fazer manchete. Querem um título no jornal, que é para ver se o treinador mete a pata na poça. Só que, claro, eles são treinadores muito experimentados e não foram nesse mind game, deram a volta por outro lado. Primeiro Jesus, na sua resposta, disse que não era bruxo, e muito bem. Eu acho que Jesus tenta não puxar a pressão para a sua equipa, claro, o Conceição faz a mesma coisa. Por isso a pergunta vai nesse sentido, acho eu. Portanto, eles com grande experiência que têm não caíram na ratoeira. Agora que vai ser um grande espetáculo, vai. E quem é que vai ganhar? Lá está, eu também não sou bruxo, acho que nenhum de nós é. Esperemos é que seja um grande jogo de futebol com menos polémicas à mistura, porque não abona nada. Já falámos nisso há 15 dias atrás. Este fim de semana aconteceu outra vez grande confusão em alguns jogos por causa do VAR. E esperemos que não haja nada disso, que saia dignificado o futebol português, que seja uma final, uma grande final, e que seja a perspectiva de um novo ano com menos polémicas, com mais espetáculo, e é isso que toda a gente quer, sejamos treinadores, sejamos adeptos, toda a gente quer isso. Gonçalo, o Paulo, um bocadinho à imagem do Jorge Jesus e do Sérgio Conceição, deu a volta, como ele disse, e conseguiu fugir à questão para não meter a pata na poça. A ti eu quero ver se tu metes mesmo a pata na poça e dizes quem é que achas que vai ganhar, e depois para a semana estamos aqui outra vez para ver se bateu certo ou não. Por isso as perguntas são semelhantes àquelas que fiz ao Paulo. Quem é que achas que vai ganhar o jogo? E se esperas, tal como o Paulo, que seja um bom espetáculo de futebol, ou se perspectivas um bom jogo de futebol. Olá, boa noite, Rui, boa noite ao Zé Nuno, já habituais aqui comigo no futebol português. Boa noite também para o Paulo, é a primeira vez que estou aqui com ele. Eu acho que vou enverdar um bocadinho pelo caminho que o Paulo escolheu, porque é difícil, tendo em conta que é um jogo, tendo em conta que são duas equipas que estão em momentos de forma semelhantes, com alguns problemas em termos exibicionais. Ainda não há, digamos que, um 11 base
definido em nenhum dos lados, acho que é unânime dizermos isso. E, portanto, acho que não vou arriscar escolher um resultado, mas em relação à tua segunda pergunta, acho que vai ser um bocadinho difícil termos um bom espetáculo de futebol, tendo em conta todo o clima que se vive neste momento e já há algum tempo no futebol português. Acho que tanto uma equipa como a outra estão um bocadinho mais preocupadas em jogar fora do campo do que em jogar dentro dele. Portanto, acho que vai ser um Benfica-Porto dentro daquilo que são a maioria dos jogos, um jogo muito quesilento, com muitas faltas, muita pressão sobre o árbitro, infelizmente. E acho que a equipa que conseguir reagir melhor a isso, conseguir aliar-se um bocadinho do que envolve o jogo, acho que vai ser a equipa que vai sair por cima. Tenho muita dificuldade em dizer quem é favorito ou quem é que poderá estar mais próximo de ganhar este jogo, porque tanto o Benfica como o Porto não têm estado bem nos últimos jogos. Aliás, contam-se pelos dedos de uma mão as boas exibições que as equipas fizeram esta época. Portanto, vai ser um bocadinho uma questão de quem quer mais, quem vai querer mais ganhar o jogo, quem é que vai ter mais coração e quer queiramos, quer não, nesse ponto o Porto normalmente ganha ao Benfica. Os jogadores do Porto parecem estar quase sempre mais prontos para estes jogos, mais decididos, com mais vontade, com mais ambição. Vamos ver o que é que o Benfica de Jorge Jesus consegue fazer contra o Porto do Sérgio Conceição, sendo que eu quero ressalvar aqui só um ponto do fraco meio campo que o Benfica tem apresentado nos últimos jogos. Tem tido sempre um dos médios sempre bastante mais ofensivo do que o outro, seja o Pires, seja o Tarapto ali a ocupar a posição 8, com um 6 um bocadinho mais defensivo, seja o Gabriel ou o Weigl. Eu pensei que neste jogo pudesse existir uma dupla, por exemplo, formada pelo Weigl e pelo Gabriel, mas o Gabriel acho que não vai jogar, está lesionado, portanto estou curioso para saber o que é que o Jorge Jesus vai decidir para este jogo, se vai alterar a tática ou não, porque jogar em 4-4-2 com dois médios em que um deles seja o Pizzi ou o Tarab contra o meio campo agressivo e intenso do Porto, acho que pode começar aí a vitória na Supertaça para o Futebol Clube do Porto, mas não consigo arriscar um vencedor. Espero que seja um bom jogo, sem aquelas quesilhas do costume, sem problemas em relação à arbitragem, sem problemas com o VAR e que ganhe a equipa que jogar melhor futebol. Acho que é isso que todos queremos. José Nuno, há pouco o Paulo referiu que estas questões feitas aos treinadores para ver se eles cometem algum deslize partem dos jornais para estão à procura de uma capa para lançar no dia seguinte. Eu sou sincero, também estou à procura de um título para este podcast, por isso a pergunta que te faço é exatamente a mesma. Quem é que achas que vai ganhar o jogo da Supertaça? Quem é que achas que parte em vantagem? E lançando já uma questão que depois irei fazer também ao Paulo e ao Gonçalo, que individualidades é que achas que podem decidir o jogo? Não necessariamente as melhores de cada equipa, mas aquelas que vês neste momento de forma e neste jogo específico que possam fazer a diferença para qualquer um dos lados. Antes de mais, boa noite aos três e boa noite ou bom dia depois aos ouvintes deste podcast. Quem é que acho que vai ganhar? Eu tenho a vantagem de ser independente nesta análise. Dificilmente qualquer que seja a opção que eu diga na semana a seguir não serei muito visado, porque infelizmente para mim enquanto sportinguista o jogo é indiferente. Infelizmente porque é sinal que o Sporting não teve prestações desportivas suficientes para estar presente nesta Supertaça. Eu sinceramente aqui é difícil dizer quem é que eu acho que vai ganhar, porque olhando para aquilo que é a qualidade dos intervenientes, para aquilo que é a ideia de jogos dos treinadores, eu levaria-me a dizer que é o Benfica, no sentido em que eu acho que o Benfica tem melhores jogadores que o Porto, e atenção, isto é uma opinião pessoal, eu identifico mais com a maneira de jogar do Jorge Jesus do que a do Sérgio Conceição, porque isto no futebol não há maneiras certas ou erradas, temos cada treinador tem a sua, escolhe os jogadores à medida da sua ideia de jogo, e depois há sempre batalhas de ideias nos campos. Eu identifico mais com a ideia de Jorge Jesus de um futebol ofensivo, de um futebol de posse, de triangulações, de apoios. Eu vou dizer isto no geral de Jorge Jesus, porque este ano isto está muito longe ainda de ser este futebol que nós estamos habituados a ver.
Só que o Gonçalo tocou num ponto que é muito importante, que é a raça e o querer da equipa do Porto. A equipa do Porto nasce para jogar com o Benfica desde que eu me lembro e acredito até que muito antes de eu sequer nascer já era assim. E o Porto, com melhor ou pior equipa, os jogos com o Benfica são de uma força e de uma vontade de jogar que é difícil até para nós, como eu no caso não portista, conseguir perceber isso. Quando tem melhor equipa, são capazes até de humilhar o Benfica, quando tem pior, ganham na mesma. E por exemplo, é curioso que contra o Sporting não se nota tanto isto e até perdem muito mais vezes com o Sporting e têm mais dificuldades. E nestes últimos anos tiveram quase sempre melhor equipa que o Sporting e sentem sempre muitas dificuldades e que o Benfica é um bocado o oposto. E nós já sabemos que o Porto vai jogar com uma pressão alta, no sentido em que quando o Benfica recuperar a bola vão tentar condicionar logo, vão recorrer muitas vezes à falta. É característico no Porto realizar muitas faltas no meio campo ofensivo, nomeadamente com Otávio e Sérgio Oliveira, porque é uma zona de terreno onde a falta passa algo despercebida ao arte, no sentido em que muito dificilmente vão ver um cartão amarelo. Só que os jogadores do Porto também são muito agressivos. Nos jogos com o Benfica ainda mais agressivos se tornam, porque faz parte do jogo e das características dos jogadores, e isto vai levar a, inevitavelmente, que haja muitas quesílias no campo, porque os jogadores do Benfica depois não vão gostar dessa maneira de jogar do Porto e vão se enervar, algo que também faz parte da maneira de jogar do Porto, esse enervar do adversário e fazê-los focar noutra coisa e ficarem desconcentrados para o que é o jogo. Tenho dúvidas se o Porto irá jogar com 2 avançados ou só com um. Este ano até tem usado poucas vezes o duplo avançado e normalmente contra as equipas teoricamente mais fortes. Já o ano passado abdicava muitas vezes do segundo avançado ou descaía o Marega para o Mala. Não acredito que vá fazer isto, acredito que o Marega vai jogar na frente, mas acho que o Taremi não vai jogar com o trio do meio campo, Otávio, Sérgio e o Uribe, se estiverem todos disponíveis, como é óbvio. Há dúvida no caso do Zaidu na esquerda, há dúvida do Pepe na defesa. O Benfica pode ter alguma felicidade aqui por causa de que o Benfica, para mim, o melhor jogador do Benfica, também perguntar sem individualidades, para mim o melhor jogador do Benfica é Rafa, que foi poupado contra o Gil Vicente, eu acho que isso não foi inocente, e o Rafa nas alas consegue, é muito rápido e vai acabar e consegue desequilibrar com muita facilidade, com recepção orientada, acho que é o jogador mais a par do Pizzi da equipa do Benfica. Estou curioso para ver se o Porto vai jogar com 3 centrais. Eu não acredito, até porque o Pep está lesionado, mas foi uma hipótese que usou, por exemplo, contra o City, apesar de eu achar que aqui o Porto não vai querer ser tão inferiorizado como foi contra o Manchester City. De facto, eu concordo com o Gonçalo que o melhor meio campo do Benfica deve ser com Weigl e Gabriel. No entanto, o Gabriel, pelos vistos, não vai jogar. Eu colocaria Pizzi, porque acho que também lá está, é um dos melhores jogadores do Benfica, é a falta de melhores soluções, e colocaria o Weigl nas suas costas, apesar de eu achar que o Weigl está longe de ser o trinco que o Benfica vai precisar. Estou expectante para ver como é que a defesa lenta do Benfica vai lidar com as movimentações rápidas do Marega e incursões do Corona. Lembro que o ano passado o Ferro teve muitas dificuldades no Dragão para travar o Corona. O Corona não, o Marega. E este ano, se jogar com o Bertogan e com o Otamendi, eles não são muito famosos pela sua velocidade. O Jardel é capaz até de ser o central mais rápido do Benfica, mas também já teve melhores dias, já foi bem mais rápido que o que é agora, como é natural. E eu acho que o jogo se pode decidir quer pela velocidade dos jogadores do Porto, quer depois pelos desequilíbrios que o Rafa e o Pizzi conseguem em curtos espaços de terreno arranjar espaço, e quando tiverem em ataque posicional estes dois jogadores podem ser muito interessantes. E depois é esperar que os dois homens da frente, que eu acredito que irão ser o Darwin e o Val Schmidt, estejam em dia sim porque principalmente o Darwin em dia sim pode ser um autêntico quebra-cabeças. Paulo, o José Nuno falou aqui em alguns nomes que podem realmente agitar um bocadinho o jogo de ambos os lados e de que forma é que eles também se encaixam com, neste caso falando de jogadores mais ofensivos, como é que eles se encaixam com as defesas adversárias. A pergunta para ti é também essa, que individualidades é que vês a agitar o jogo, e outra que é, mesmo não sendo um jogo para a Liga, sendo uma competição diferente, animicamente uma derrota neste jogo pode abalar aquilo que é a caminhada no campeonato destas duas equipas, ou achas que os treinadores vão querer e vão conseguir olhar para isto como
uma situação totalmente isolada, até porque, mesmo que seja em penaltis, uma delas irá perder e, de forma a não afetar muito a equipa, podem separar um bocadinho estas águas de forma muito clara perante a equipa, ou se não vão conseguir fazer isso e vai acabar por influenciar uma época que, tal como o Gonçalo já disse, não vem sendo famosa para nenhuma das equipas. Eu acho que bom, a Supertaça, o Porto tem grande historial nas Supertaças, é verdade, é verdade. Penso que o Benfica terá... Desculpa só interromper, esta também é uma Supertaça diferente porque é jogada em dezembro, não é? Não vem Sim, no exato, início da época. exato, como vem, claro, como sempre Sim. se joga. No início da época, pronto, é diferente. É assim, na minha opinião, é notório que ambas as equipas não começaram ou não estão no momento que toda a gente esperaria, especialmente as pessoas do clube ou os seus treinadores e os jogadores. O Porto porque é o campeão nacional, o Benfica porque o Jesus regressou e criou grande expectativa para fazer frente ao Porto e recuperar o título. E também, principalmente pelas exibições do Benfica, porque o Porto nunca, lá está, voltamos ao mesmo, o Porto nunca encheu muito os olhos, o Porto parece mais, tal como os colegas disseram, é um jogo mais às vezes aos trambolhões, não tão vistoso, mas não deixa de ser eficaz, vai ganhando os pontos à sua maneira, ok? Mas eu acho que ainda falta muito campeonato. É, assim, é importante uma vitória para o Benfica ou para o Porto para disfarçar um pouco este falso começo, vá lá. Mas ainda falta muito campeonato e grandes estruturas, grandes clubes, também têm grandes profissionais, tanto os treinadores como os jogadores. É a vida deles, eles sabem dar com a tecla para dar a volta e para repor outra vez em termos emocionais e a confiança de todos os profissionais no caminho certo para continuar ou melhorar aquilo que tem feito no campeonato até aqui. Portanto, claro que toda a gente sabe que as vitórias é que dão moral e é que dão confiança e sendo uma final acho que ainda mais, dará confiança certamente a uma das equipas, mas eu acho que nada, aliás, depende depois como é que a estrutura e principalmente o treinador pode direcionar essa mensagem. Pode ser um grito de revolta para dentro e arregaçar as mangas para quem perder e malta, já perdemos a Supertaça e agora temos que fazer tudo por tudo para fazer melhor no campeonato, damos os lados. Bom, por isso é que eu digo, grandes estruturas têm grandes profissionais e esse é o trabalho deles, é o nosso trabalho como treinadores, tem que ser assim. Claro que não podem ganhar, portanto vai haver um vencedor e um derrotado. Ok, em relação aos jogadores que poderão ser influentes, tanto de um lado como do outro há grandes executantes, há grandes jogadores. Eu acho que o Porto tem melhor coletivo e concordo com o Zé Nuno que tem o Benfica melhores jogadores, sim, mas não tem apresentado um melhor jogo coletivo, a dinâmica coletiva acho que não tem funcionado tão bem, é a minha opinião. Eu acho que o Porto em termos coletivos não tem tantas individualidades, mas em termos coletivos parece que é mais harmonioso, não sei se os colegas concordam, não é tão vistoso, mas com processos mais simples, de esticar na frente, de procurar espaços, eles já vão de água ao moinho. Concordo. Eu acho que o que estamos a querer dizer é que os jogadores do Benfica ainda não conseguem perceber tão bem as ideias de Jorge Jesus e pô-las em prática, enquanto que os jogadores do Porto percebem perfeitamente as ideias de Sérgio e parece que foram quase talhados para esse tipo de ideias do Sérgio Conceição e funcionam naturalmente. Tem a vantagem ainda de trabalhar há muito tempo com o Sérgio, o que também ajuda, como é óbvio, mas de facto o Benfica parece aquele motor que tem tudo para andar muito bem, mas que está a demorar a pegar ainda. A carburar, sim. E falámos aqui em alguns, a gente sabe que o Pizzi, pela grande experiência que tem, pela grande qualidade que tem, poderá uma chave. Agora, temos que saber se joga no meio ou se joga numa ala. Se joga numa ala, a partir da ala para vir para dentro, e acaba por ser um quarto médio, que eu não acredito que jogue só com 2. Acredito que jogue com 3 para não perder o controle do meio campo e poderá somar Pizzi a partir da ala, ou não sei, vamos ver.
é interessante. Ou seja, O Everton, jogar apenas com um avançado na frente e 3 médios. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu acho que a equipa do Benfica é muito. Aliás, lá está, tem a ver com as características dos jogadores. Se montar de muitas maneiras. E até mesmo durante o jogo. Porque as características, por exemplo, do Rafa. O Rafa joga numa ala, pode jogar a segunda ponta, atrás do ponta-lança, e joga igualmente bem. Poderá ser mais preponderante na linha, porque as características dele do 1 para 1 e tem mais espaço também para acelerar, ok, tudo bem, mas acaba por interpretar e ter uma boa performance nos dois lados, tanto do lado direito como do lado esquerdo também, no meio. Acho que é um jogador muito versátil. Temos o Everton mais ligado à esquerda, que acho que é grande jogador e pode aparecer numa final. O Núñez tem estado muito bem e é capaz de criar problemas ao Porto, porque o miúdo é muito parecido com o Marega na procura de espaço, mas muito mais requintado, acho que uma qualidade mais refinada, é um talento puro. E depois estávamos aqui a falar no Weigl. É interessante que apareceu uma estatística agora do Weigl, do último jogo, e a alta estatística da eficácia de passe. E não é só para o lado. Apareceu uma estatística que eu fiquei bastante curioso. Também muitos passes para a frente. Porque nós estávamos habituados a ver o Weigl, não sei se estão de acordo, a ser muito eficaz no passe, mas para trás e para o lado. E parece-me a mim que deve ter havido aqui alguma reflexão interior e devem ter pedido e melhorado em treino, quase de certeza, para que ele melhorasse esse aspecto. Ok? Portanto, o Al Smith também, claro, começou bem, mas acho que foi perdendo um pouco de fulgor nos últimos tempos. É como tem parecido. Mas acho que é um jogador muito, muito interessante e muito importante na dinâmica do Benfica, e poderá ser aqui uma das chaves também do jogo, é essa dupla com o Núñez, porque eu penso que será ele e o Núñez mais na frente, ok? Para a parte do Porto, claro, o Marega é sempre um quebra-cabeças para qualquer adversário, é muito combativo, é muito, lá está, são jogadores à imagem do Porto, à imagem do Sérgio. E depois temos um Corona e um Otávio. Acho que o Otávio é um mágico, acho que é um mágico do Porto, joga muito a partir da ala para depois juntar-se aos médios e construir desde a ala. Nunca é um ala puro, porque nem poderia ser, porque poderia ser muito mal aproveitado, porque é um organizador de jogo, é um jogador que eu gosto bastante, que dá algo diferente àquilo que o Porto, às vezes o resto dos jogadores não tem, ok? O Corona também, mas o Corona, lá está, o Corona também é outro jogador que dá muito ao Porto. Eu vi a jogar bem, vocês, acho que todos nós, é lateral direito, é extremo direito, é médio interior direito numa linha de 4, vi-o a jogar a médio ofensivo, no ano passado fui ver o jogo ao Setúbal, ele estava a jogar a médio ofensivo, penso eu, e digo, igual bem, ou seja, interpretam muito bem. E depois, acho que ali no meio o Sérgio Uribe completam este lote de bons jogadores no meio, e acho que o meio-campo do Benfica vai ter que ter muito cuidado e tem que ser muito, muito agressivo, ou mais agressivo do que aquilo que às vezes tem apresentado em alguns jogos, se quiser. Acho que passa muito por aí. Em termos táticos, é a determinação do meio-campo para conseguir controlar o jogo, para conseguir tomar conta do jogo, e a partir daí construir o jogo para tentar vencer o jogo. Depois acho que há um aspecto muito, muito importante, a raça e o querer do Porto, pronto, foi referido aqui, mas eu acho que isto poderá ser, não sei até que tem que ser muito equilibrado em termos emocionais, e costuma-se dizer, e é verdade, as equipas nestes grandes jogos, sem ser até mesmo uma final, só nos clássicos, e isto acaba por ser um clássico e tem o valor acrescido de ser uma final, quem controlar melhor as emoções e se focar só nas tarefas que tem que fazer em termos individuais ou coletivas, tem mais probabilidade de vencer. E acho que o equilíbrio emocional é muito importante nestes clássicos e mais numa final. Porque toda a gente está com a emoção ao rubro, toda a gente, claro que vai haver aquelas quesilhas que vocês falaram aqui, mas quem conseguir esse equilíbrio emocional, ser frio na hora de se focar só naquilo que tem que se focar, eu penso que terá muitas mais vantagens para estar mais focado e mais concentrado naquilo que interessa, e
e aportar à sua equipa em termos individuais aquilo que toda a gente espera para que seja um grande espetáculo e que ganhe o melhor. Aí eu não... Eu estou de azul, mas isto é a t-shirt de treino do Aizal lá da Índia. Não é coincidência. Por isso, ganha o melhor. Ganha melhor. Gonçalo, obviamente dar-te a oportunidade para destacar mais alguma individualidade que não tenha sido mencionada ou uma das que já foi mencionada. E depois uma pergunta que há pouco o Paulo referia bem, que o Porto tem um historial de vencer estas supertaças e eu referi que tem esta pequena diferença de ser jogada já com a época em andamento e não no início da época em agosto. E olhando para o Palmeiras, Jorge Jesus, nos 6 anos do Benfica, tem apenas uma supertaça conquistada e perdeu outra contra o Porto. Achas que esta diferença de jogar já com a época em andamento pode tirar alguma força ao Porto e favorecer o Benfica, ou achas que esta vantagem que o Porto historicamente tem na supertaça advém mais daquilo que tanto o Paulo como o José Nuno já referiram de uma raça e de um querer que nestes jogos, nestas finais, principalmente maioritariamente contra clubes rivais nas supertaças, acaba sempre por vir ao de cima? Qual destas duas é que achas que pode pesar mais e se esta diferença de timing poderá ter influência no jogo, tanto para uma como para outra equipa? Eu acho que vai influenciar, sem dúvida, o facto de se jogar em dezembro, porque o facto de este ano não se jogar em agosto vai beneficiar mais o Benfica, porque como eu honestamente penso que o Porto é uma equipa mais talhada para estas decisões, um jogo apenas quando ainda não há tantos processos, há pouco tempo de treino, e é o que acontece maioritariamente quando se joga supertaças. As equipas têm um mês de trabalho e aquela atitude, aquela vontade, aquela paixão que é mais característica dos jogadores e das equipas do Porto acaba por vir ao de cima nesses jogos. Acho que é uma equipa normalmente mais talhada para vencer essas decisões. Quando é para ser a sério. Isso vê-se também um bocadinho na forma como eles conseguem normalmente até melhores prestações na Liga dos Campeões, porque são jogos a doer e uma supertaça é um jogo, são 90 minutos e vai um para casa com a taça e outro não. Portanto, eu acho que neste momento o facto da supertaça se jogar em dezembro vai beneficiar um bocadinho mais o adversário do Porto, que neste caso é o Benfica. Em relação às individualidades que podem vir a decidir o jogo, acho que o Paulo e o José Nuno já falaram de quase todas elas. Do lado do Porto, o Marega, o Corona, não mencionaram o Luís Dias, mas o Luís Dias é um jogador que, tendo em conta que o Benfica tem um lateral direito extremamente permeável, ou laterais direitos extremamente permeáveis, acho que o Luís Dias pode ser um jogador interessante e que pode aqui desbloquear o jogo. Do lado do Benfica, o Darwin pode sem dúvida aproveitar um bocadinho a inexperiência dos centrais do Porto, caso o Pepe não jogue, não o Mbemba, mas o parceiro do Mbemba, seja ele o Sarr ou o Diogo Leite. O Rafa e o Everton terão também aqui de tentar explorar um bocadinho algumas utilidades defensivas que o Manafá e o Zaidu, caso jogue, ainda revelam, porque são jogadores que chegaram a um contexto mais exigente, como é o do Futebol Clube do Porto, mais recentemente, sobretudo o Zaidu. Mas conhecendo Jorge Jesus como eu conheço e como todos aqui certamente conhecem, o Jorge Jesus gosta sempre de ter uma surpresa ou um truque na manga, que muitas vezes até corre mal, como aconteceu com o David Luiz naquele célebre 5-0. E eu vou arriscar aqui, fazer um bocadinho de futurologia. Acho que o joker do Jorge Jesus para este jogo vai ser o Samaris, porque não tendo o Gabriel, que é aquele jogador que dá aquela agressividade, que sabe fazer aquela falta quando é preciso, ser mau quando é preciso, e acho que nos jogos é preciso. Não acho que o Weigl seja esse jogador, portanto acho que não seria surpreendente ver o Samaris de início. Até No porque ele fundo, entrou tentar igualar um pouco a agressividade do Porto com a colocação muito do por aí. Samaris. Sim, muito por aí. E é muito por aí que eu acho que o Samaris pode ser uma surpresa neste jogo. E o que eu acho que também vai acontecer é o Luca Waldschmidt não ser titular e, para além do Samaris, o Jorge Jesus optar pelo Tarapti e pelo Pizzi, o Pizzi um bocadinho mais próximo do Darwin, mantendo o Everton e o Rafa nas alas. Acho que vai partir muito por aqui, mas lá está, vai ser preciso muita
muita exigência tática e muito rigor da equipa do Benfica, porque sabemos que o Jorge Jesus é um treinador que gosta das suas equipas a pressionar alto, equipas agressivas, gosta de ter um médio, um 8, digamos assim, que faça o campo todo, consiga levar a bola para a frente, e neste momento ele não tem isso no plantel, não tem, tirando o Darwin, não tem avançados que sejam 100% intensos na pressão. O Valdes não é esse tipo de jogador. No meio campo não tem um médio 8 que leva a bola para a frente e depois tenha aquela capacidade de voltar para trás logo a seguir. O Tarap consegue fazer essa progressão com bola e desequilibrar, mas depois tem muitas dificuldades a voltar para trás. E não tem centrais rápidos que permita à equipa subir em bloco e fazer essa pressão, centrais que consigam depois diminuir ou controlar um bocadinho a profundidade, algo que podia ser disfarçado caso o Benfica tivesse um Ederson, por exemplo, que não tem. O Vlaco Dimos nem o Alton Leite são aqueles jogadores aqueles guarda-redes, aliás, consigam jogar muito fora da baliza e consigam diminuir essa profundidade. Isso contra o Porto pode ser e há de ser, em muitos momentos do jogo, problemático para o Benfica, porque além do Marega tem o Luís Dias, que também é um jogador muito rápido. Muitas vezes as pessoas esquecem-se da velocidade de ponta do Luís Dias. Portanto, eu acho que vai partir muito por aqui a decisão do jogo. O Benfica vai ter de estar muito compacto, vai ter de decidir e quando vai ter de decidir quando pressionar alto, porque não pode fazer isso sempre, porque, como já disse o Zé Nuno, o Vertonghen não é muito rápido, o Otamendi ainda menos. Portanto, aqui é uma espécie de aposta. Eu acho que o Luís Dias e o Rafa vão ser os jogadores que vão estar mais em destaque e que podem, sem dúvida, desequilibrar mais a balança para um dos lados, e deixar aqui a minha aposta no Samaris como joker do Jorge Jesus para esta Supertaça. Muito bem, José Nuno, para terminarmos, o nosso tempo também já está a terminar e a verdade é que falamos muito da Supertaça e a Liga continua e nós teremos já na próxima semana jogos também para o campeonato, e a minha pergunta para ti é destacar um jogo da próxima jornada que queiras que os nossos ouvintes e espectadores estejam atentos. Acho que um dos jogos que poderemos destacar e com influência direta neste jogo da Supertaça é o jogo do Porto com o Vitória. O Vitória que no momento em que estamos a gravar está a vencer Santa Clara por 4-0 neste momento. O jogo ainda está a meio da segunda parte. É esse jogo que gostarias de destacar ou há outro que me está a escapar aqui na lista? Está a escapar o nosso derby, o Gil Vicente Famalicão, Exato. esse o Barcelos, o Rui é de Famalicão, por isso é um Sim, derby. vai ser um jogo interessante. Vai ser. Há também o Boa Vista Braga, apesar do Boa Vista estar num mau momento a nível histórico, sempre foi um jogo interessante. Há, claro, o Belenenses Sporting, que apesar de não ser o Belenenses de outros tempos, quer a nível de qualidade, quer a nível do próprio clube em si, não deixa de ser para quem é um histórico do futebol, acompanha o futebol há muito tempo. Este jogo é um derby para muita gente ainda, para muitos daqueles adeptos mais fanáticos do Belenenses e também do Sporting, e que vivem esta rivalidade há muito tempo. É sempre um jogo de destaque, que acredito que até é muito mais vivido lá do que aqui no Norte, onde eu estou. E com o aliciante do Sporting estar na liderança e em caso de vitória vir ao ano em primeiro, e tendo em conta que depois o jogo a seguir é frente ao Braga, vai ser importante. E ainda há outra coisa a destacar deste jogo de Sporting com o Belenenses, porque a seguir ao jogo com o Braga, e o Sporting tem o Nuno Santos, o Coates, o Fedal e o Palhinha com 4 cartões amarelos. É curioso no sentido de perceber se Ruben Amorim vai gerir estes jogadores ou se vai optar por mantê-los, pensando primeiro no Belenenses e só depois no Braga, como eles todos dizem que fazem, mas nós sabemos que nem sempre isto é assim tão linear. Não digo que poupe os 4, mas não me admirava de ver uma ou outra poupança. Mas de facto, sim, a nível daquilo que as equipas apresentam neste momento no campeonato, eu acho que o Guimarães Porto é um bom aliciante. O Guimarães melhorou muito com a troca de treinador. Foi ainda muito precoce, mas o Tiago, de facto, nos primeiros jogos não estava a convencer, nomeadamente no capítulo ofensivo. Depois o novo treinador, o Henriques, foi
teve ali a eliminação com Santa Clara para a Taça de Portugal, não foi muito bem digerida, mas agora está a ganhar 4-0 e até que ponto é que esta vitória pode ou não ser o tal clique que faltava à equipa do Vitória, depois não só da eliminação da Taça de Portugal, mas também da eliminação algo amarga da Taça da Liga com o Benfica. E pelo Porto, porque lá está, continua na luta, continua a perseguir e como está a 4 pontos do Sporting, está absolutamente proibido de perder pontos, principalmente se o Sporting for continuando a fazer o seu trabalho. Isto porque eu acho que o Benfica em casa não deverá ter grandes problemas para levar de vencido o Portimonense. Também uma coisa é certa, o Portimonense está em último lugar com 2 vitórias, mas o Boa Vista tem apenas uma vitória e foi precisamente contra o Benfica. Por isso, às vezes estes jogos que nos parecem muito fáceis não o são de todo. E acho que vai ser um bocado por aí. Também acho que o aliciente do Benfica vai ser mais dependente daquilo que aconteceu na Supertaça, porque enquanto que a nível da estrutura, como o Paulo disse, não vai ter grande impacto, estão preparados para saber dar a volta aos jogadores. Acho que a nível da massa adepta se cobrará muito mais uma derrota do Benfica do que uma derrota do Porto. A derrota do Porto vai ser sempre encarada pelos adeptos e nós conhecemos bem os adeptos do Porto. Tivemos azar, vamos à luta, vem ao próximo jogo, estão ansiosos por jogar com o Benfica outra vez, enquanto que os adeptos do Benfica vão cobrar logo Jorge Jesus, vão cobrar a equipa para o próximo jogo e aí pode pesar mais no Benfica e por isso o jogo portimonense pode-se complicar mais do que qualquer suposto. Sim, e lembrar ainda que estamos a gravar este episódio na segunda-feira e amanhã ainda temos um jogo da jornada atual, um Braga-Rio Ave, que será também certamente um grande jogo de futebol. Muito obrigado aos 3, ficamos hoje por aqui com uma bela análise daquilo que será a Supertaça, veremos se temos surpresas como a de Samaris e veremos quem é que ganha. Nenhum de nós quis arriscar um resultado, mas esperamos todos um bom jogo de futebol e esperemos que assim seja. Obrigado, e a quem está lá em casa peço que passe no nosso site, veja os artigos que vamos escrevendo e estaremos de volta na próxima semana para mais um episódio do Futebol à Portuguesa. Obrigado e até à próxima.